Hoje à noite, uma seleção dará mais um passo em direção ao troféu da Copa do Mundo. A outra vai para casa. E de alguma forma, depois de tudo que já vimos neste torneio, França contra Marrocos pode ser a partida de quartas de final mais perigosa de todas. Porque isso não é simplesmente a favorita do torneio contra o Mazarã. França acabou com o sonho histórico de Marrocos na Copa do Mundo com uma vitória por 2-0 na semifinal. Marrocos saiu de cabeça erguida, mas também sabendo que esteve dolorosamente perto de conseguir algo que nenhuma seleção africana havia alcançado. Agora elas se encontram novamente. Outro torneio, outro país, outra pressão. E desta vez Marrocos não quer respeito. Quer vingança, mas diante dos marroquinos está provavelmente o ataque mais assustador que ainda resta nesta Copa do Mundo. A França disputou 5 partidas. A França venceu as 5, 14 gols marcados, apenas 2 sofridos. E no centro de tudo está Kylian Mbappé. 7 gols já neste torneio, 19 gols em Copas do Mundo na carreira. E toda vez que ele recebe a bola com espaço, a partida inteira pode mudar em poucos segundos. Essa é a primeira batalha gigantesca desta noite. Mbappé contra Achraf Hakimi. Jogadores que se conhecem extremamente bem, mas hoje à noite a amizade desaparece por 90 minutos. Mbappé quer espaço nas costas da defesa. Hakimi quer avançar para o ataque. E isso cria a pergunta que pode decidir toda esta partida. Hakimi vai atacar e correr o risco de deixar espaço para Mbappé ou vai ficar mais recuado e sacrificar uma das maiores armas ofensivas de Marrocos, porque dar 5 metros de campo aberto para Mbappé é perigoso. Dar 20 metros é quase um desastre. Mas Marrocos também não pode simplesmente ficar dentro da própria área durante toda a partida. Isso seria exatamente o que a França quer. A França tem qualidade demais. Ousmane Dembélé pode atacar pelo outro lado. Michael Olise pode encontrar espaços entre o meio-campo e a defesa. Désiré Doué pode entrar na partida e mudar imediatamente a velocidade do jogo. E é isso que torna a França assustadora. Você pode parar o primeiro jogador, pode parar o segundo, mas então outro aparece. Porém, existe uma razão para Marrocos acreditar. O Paraguai mostrou o caminho. A França venceu aquela partida das oitavas de final por apenas 1-0. Durante longos períodos, a França pareceu desconfortável. Os espaços desapareceram. O centro do campo ficou congestionado. A partida ficou lenta e física. A França precisou sofrer. E Marrocos certamente assistiu a cada segundo daquela partida, porque Marrocos é melhor do que o Paraguai em transformar defesa em ataque. Esse é o perigo que a França precisa entender. Marrocos não precisa ficar 5 minutos com a bola. Às vezes precisa de apenas 5 segundos. Uma recuperação, um passe para frente. Hakimi acelerando. Azzedine Ounahi chegando. Um erro do meio-campo francês e de repente o estádio inteiro pode explodir. Ounahi pode ser o jogador que a França não pode se dar ao luxo de esquecer. Contra o Canadá, Marrocos sofreu pressão no início. A equipe nem sequer conseguiu sua primeira finalização antes dos 28 minutos. Mas resistiu. Então Ounahi marcou e marcou novamente. Marrocos venceu por 3-0. Esse é o alerta. Essa equipe não precisa dominar as estatísticas. Precisa dominar os momentos decisivos. Mas hoje à noite, Marrocos sofreu um golpe enorme. Ismael Saibari está fora, e essa não é uma ausência pequena. Ele marcou em todas as 3 partidas da fase de grupos. Teve um papel importante na dramática vitória de Marrocos nos pênaltis contra a Holanda. Deu energia, movimentação e mais uma ameaça de gol para a equipe. Agora, Marrocos precisa substituí-lo na maior partida de seu torneio. Isso muda o ataque. Pode obrigar Marrocos a ser ainda mais paciente. E isso nos leva ao período mais importante de toda a partida, os primeiros 20 minutos. Marrocos não pode permitir que aconteça novamente o que aconteceu na semifinal de 2022. Naquela noite, a França marcou com apenas 5 minutos. Todo o plano mudou imediatamente. Marrocos teve que correr atrás. Os espaços apareceram. A França controlou a situação. Hoje à noite, Marrocos precisa sobreviver à tempestade inicial, porque a França vai tentar tornar a partida rápida. Mbappé vai partir para cima da defesa. Dembélé vai buscar os duelos individuais. A torcida vai reagir a cada chance.
E a França vai querer fazer Marrocos sentir que esse palco é grande demais. Mas aqui está a diferença. Marrocos já esteve aqui. Não é mais a bela surpresa de 2022. Agora alcançou 2 quartas de final consecutivas em Copas do Mundo. Sobreviveu a uma disputa de pênaltis brutal contra a Holanda. Eliminou o Canadá, um dos países sede. Tem Yassine Bounou, um goleiro que entende a pressão do mata-mata. Tem líderes, tem confiança. E seu treinador, Mohamed Ouabi, já deixou a mentalidade clara. Chegar às quartas de final não é suficiente. Marrocos está aqui para tentar vencer a Copa do Mundo. É por isso que a França precisa ter cuidado. O azarão mais perigoso é aquele que já não acredita mais que é um azarão. Agora vamos falar sobre a maior questão da França. Marrocos consegue controlar o meio-campo francês por tempo suficiente para frustrar o ataque. Aurélien Tchouaméni vem lidando com um problema físico e sua disponibilidade pode ser extremamente importante, porque isso não é apenas sobre passes, é sobre parar Marrocos antes que o contra-ataque comece. Se a França perder a bola e seu meio-campo estiver aberto demais, Hakimi e Marrocos podem atacar os espaços imediatamente. E é aí que esta partida pode ficar completamente maluca. A França provavelmente terá mais posse de bola. A França provavelmente criará mais chances. Mas Marrocos pode produzir os momentos mais assustadores. Um contra-ataque, uma bola parada, um erro. Isso pode mudar completamente a noite. E existe outra batalha psicológica acontecendo. A França sabe que é esperada como vencedora. Marrocos sabe que quase toda a pressão está sobre a França. Se a partida continuar 0-0 depois dos 60 minutos, tudo muda. Os jogadores franceses começam a olhar para o relógio. A torcida fica nervosa. Cada desarme marroquino parece maior. Cada defesa de Bounou fica mais barulhenta. E de repente a equipe com toda a pressão talvez não seja Marrocos, talvez seja a França. É por isso que eu acredito que o primeiro gol desta noite é ainda mais importante do que normalmente seria. Se a França marcar primeiro, Marrocos terá que abrir o jogo. Isso é perigoso contra Mbappé. A França poderá contra-atacar em campo aberto e a partida pode escapar muito rapidamente das mãos de Marrocos. Mas se Marrocos marcar primeiro, então poderemos ver um caos absoluto. A França atacando com mais jogadores, Marrocos defendendo mais recuado, Hakimi esperando pelo contra-ataque, Mbappé pedindo a bola de novo e de novo. Os últimos 20 minutos podem se transformar em um dos períodos mais dramáticos de toda esta Copa do Mundo. Então, quem tem a vantagem? A França tem mais poder ofensivo, mais profundidade no elenco, mais jogadores capazes de decidir uma partida. Mbappé está jogando como um homem que acredita que este torneio pertence a ele, mas não confunda favoritismo com vitória garantida. Marrocos passou anos destruindo essa ideia. Portugal aprendeu isso em 2022. A Espanha aprendeu. A Holanda quase aprendeu novamente neste torneio. O Canadá aprendeu nas oitavas de final. Marrocos nem sempre vence com um futebol bonito. Às vezes, simplesmente continua. Isso pode ser suficiente. Hoje à noite, observe Mbappé contra Hakimi. Observe como Marrocos vai defender o espaço nas costas do seu lado direito. Observe Ounahi quando a França perder a posse. Observe os primeiros 20 minutos. E, acima de tudo, observe o que acontece se o placar continuar empatado no fim da partida. Porque a França quer controle, Marrocos quer dúvida. E quanto mais tempo Marrocos continuar vivo, mais perigosa esta partida de quartas de final vai ficar. Há 4 anos a França acabou com o sonho. Hoje à noite, Marrocos ganha outra chance. A França tenta continuar sua caminhada em direção a mais uma Copa do Mundo. Marrocos tenta mudar a história do futebol novamente. Mbappé contra Hakimi, poder contra parecer. Hoje à noite não existe reencontro amigável. Não existe segunda chance depois do apito final. Existe apenas uma vaga na semifinal. E ao final desta noite, uma dessas seleções pode produzir a maior declaração de força da Copa do Mundo de 2026.